Então e acaba sendo um filtro de pessoas boas, né, cara? Assim, a gente faz como uma vocação mesmo, né? Então, o projeto Mude a Curva é um projeto que foi iniciado no ano de 2019. Ele é filho, vamos dizer assim, de um outro projeto chamado Brazilian Spine Study Group, que é o grupo de estudos brasileiro em cirurgia da coluna, que reuniu alguns amigos, né, de trabalho, pessoas aí de alguns estados do Brasil. Então, Recife, Goiânia, Joinville, São Paulo, Ribeirão Preto. Hoje a gente tem membros de Minas Gerais, de Teresina, no Piauí, de Espírito Santo. Então, vários líderes, vamos dizer assim, de opinião e vários cirurgiões de coluna notáveis do país que se juntaram inicialmente para fazer pesquisa e ciência. Então, fizemos um grupo de estudos brasileiro em cirurgia da coluna. E, rapidamente aí entendemos que a nossa missão ia um pouquinho além do que fazer só ciência, né? A gente tinha a missão educacional, e aí talvez você tenha visto a gente envolvido em educação médica no país em alguns projetos, né? E por isso talvez educando pessoas que você tinha aí como referência. E além da educação médica, a gente percebe, né, que esse tripé de funcionamento da medicina é assistência, educação e pesquisa, né? E aí a gente, para entrar no braço assistencial, não fazia sentido para nenhum de nós fazer assistência nos nossos consultórios, porque isso a gente já faz no dia a dia. A gente queria abordar esse público mais fragilizado, esse público que está ali realmente esperando na fila de espera, né, em situação às vezes de vulnerabilidade, passando com dificuldades com autoimagem, sofrendo de dores, sofrendo de progressão grave dessas deformidades, às vezes até em características intratáveis, né? Então a gente passou a abordar o tema da escoliose como foco principal do nosso trabalho, e aí a gente lançou o Mude a Curva com a intenção de ser um projeto itinerante que roda em vários locais do país e vai tratando pacientes que aguardam na fila de espera desses locais aí do sistema público de saúde, através de uma parceria público-privada. Então a gente viabiliza doações para que, por exemplo, um robô seja levado, que os parafusos sejam todos doados, que o nosso tempo como cirurgião, nosso expertise, nosso know-how seja totalmente doado, para a gente conseguir tratar esses pacientes que às vezes esperam 1, 2, 3, né, assustadores, às vezes até 10 anos numa fila de espera para ser tratado de uma cirurgia de escoliose. Então esse é o foco do Mude a Curva, e a gente, como projeto filantrópico e com todas as dificuldades de fazer terceiro setor no país, faz isso, eu diria, na unha mesmo, né? Porque a gente vai lá, faz educação médica, levanta fundos para o nosso grupo, educa os nossos pares, essa verba é totalmente convertida várias vezes do nosso bolso mesmo para financiar esse tipo de projeto, e a gente vem mantendo ele aí já há 5 anos com números bastante surpreendentes. Eu diria que durante a pandemia, por conta da parada de cirurgias da coluna em vários locais do país, como o projeto era itinerante, ele conseguia trabalhar em alguns centros em que a gente tinha folgas para operar, a gente conseguiu ser o maior serviço, entre aspas, de tratamento de escoliose ativo no país, porque o número de pacientes operados pelo Mude a Curva de escoliose pelo SUS foi maior do que de qualquer outro serviço público pelas características da pandemia, né? Então, de certa forma, a gente enxugou gelo de qualidade, né, com qualidade durante esse período, e a gente continua enxugando gelo, entendendo que esse problema só vai ser sanado se todo mundo prestar atenção nessa causa, se todo mundo olhar para isso, né, principalmente às vezes os nossos governantes. Você sabe de um projeto de lei que a gente tem tentado emplacar, inclusive com relação ao tema, se todo mundo se debruçar nesse tema e realmente entender que é um problema e que precisa ser resolvido. Sem dúvida. Até porque, como você já me relatou outras vezes, a maioria dos casos poderiam ter sido prevenidos, né, de chegar no ponto de necessitar de uma intervenção cirúrgica, né? Quando a gente fala em escoliose, a gente está falando de uma doença que ela tem um aparecimento, né, e aí ela tem uma progressão. Então, se a gente consegue fazer a identificação precoce dessa doença e o encaminhamento dessa doença de forma rápida, a gente consegue tratar esse paciente no momento da vida dele em que a curva ela é muito mais
mais facilmente manejável, seja ela tratamento clínico, uso de um colete, fisioterapia, ou seja ela tratamento cirúrgico em fases mais precoces. A gente consegue mudar a história dessa doença através dessas intervenções, só que elas têm um tempo, né? Porque depois que essa curva progrediu para uma curva muito grave, aí a gente passa a ter muito mais dificuldade de tratamento e requer muito mais recurso para tratar um paciente com uma deformidade mais grave, né? E o Mude a Curva segue crescendo, né, irmão? Expandindo, né? O Mude a Curva segue crescendo, a gente esse ano mais 2 edições, a 6ª edição do Global Spine Outreach em Joinville, né, que é um projeto internacional que acabou se juntando à nossa iniciativa e hoje tem como centro a cidade de Joinville. A gente está indo agora, eu estou indo de novo para Joinville em agosto, fazer a 6ª edição do GSO, no Hospital Infantil lá, o Gesser Amarante de Joinville. A gente continua trabalhando nessa causa e cada vez mais, né, tentando buscar formas de se tornar autossuficiente na causa, né? Hoje a gente depende, como eu disse, muito do nosso esforço pessoal, muito de pessoas como você, né, que vestem a camisa do projeto e que divulgam essa iniciativa para a grande mídia, para o público, né, para quem quer ajudar, e a gente gostaria de criar realmente um caminho para que a gente pudesse alcançar financiamento desse projeto através de uma forma autossustentável, seja por projetos de isenção fiscal, que empresas colaborassem com doação de cotas de tributos específicos para o projeto, seja por doações de pessoas físicas ou jurídicas que entendem a causa, né, que se comovem, vamos dizer assim, com essa situação e que pode ajudar essas pessoas, né, esses pacientes aí na linha de frente. Então a gente segue aí tentando esse caminho. Fazer terceiro setor no país não é fácil, é sempre um desafio, mas a nossa vocação é essa e a gente enxerga isso como quase que uma obrigação, né? A gente somos todos médicos do serviço privado, de posições às vezes privilegiadas dentro da nossa comunidade científica, e tudo isso que a gente ganhou, vamos dizer assim, do universo para poder estar nas posições em que a gente ocupa hoje, precisa ser retribuído para aqueles em situações de mais vulnerabilidade, e todo mundo entende que a forma de fazer isso é entregando um pouquinho do nosso tempo, da nossa vocação, do nosso know-how, às vezes até de um pouco do nosso dom para ajudar essas pessoas. Se todos pensassem assim, o mundo seria melhor. Importante a galera que vai assistir seguir o Mude a Curva lá no Instagram, né? @ Mude a Curva. @Mude a Curva. As ações são sempre divulgadas lá. E quem puder, logicamente, divulgar, pedir para os amigos seguirem. É muito importante porque o crescimento da rede social do Mude a Curva atrai mais atenção para essa causa que é tão importante, tão nobre, e também ajuda com que os patrocinadores fiquem satisfeitos e cada vez ajudem mais. E aí, vocês vão ter cada vez mais capacidade de ajudar mais pessoas, né, cara? Exatamente. A gente cresceu como projeto, hoje a gente já conta com uma rede de suporte maior, então iniciamos como 6 cirurgiões, hoje somos 9 cirurgiões do grupo. A gente, toda a missão que a gente faz, a gente acaba trazendo cirurgiões visitantes, você conheceu alguns deles, né? E esses cirurgiões, eles viram câmara de eco, né, do projeto, então eles espalham essa comunicação também. Então a gente tem uma família que tem crescido a cada ano, a cada edição. A gente tem várias cidades já envolvidas, então algumas do Nordeste, Norte e Nordeste, a gente já passou por São Luís, do Maranhão, a gente já foi 2 vezes, a gente já foi a Manaus, a gente já foi a Teresina, a gente já foi a Recife, a gente já foi a Goiânia, a gente já foi a Presidente Prudente, interior de São Paulo, a gente vai esse ano a Belo Horizonte e talvez a gente consiga concretizar um acordo que a gente está traçando com a Universidade Estadual de São Paulo em Botucatu para esse ano ainda. Então, os projetos estão seguindo, a gente tem a colaboração, né, das empresas, então o setor privado, vamos dizer assim, do fornecimento de implantes tem sido bastante colaborativo com a nossa iniciativa. O que realmente a gente falta hoje é conscientização sobre o tema, né? A gente está perto aí do mês de junho, né, o mês que vem, a gente está gravando isso aqui em maio, mês que vem é um mês internacional de conscientização sobre escoliose, e o que a gente precisa de verdade é que a população geral entenda o que é o tema, como isso pode afetar a saúde das pessoas e que ações sejam feitas não só do ponto de vista privado, como a gente, né, que faz isso como terceiro setor, mas principalmente do ponto de vista de definições, vamos dizer assim, do poder público para como conduzir esses casos de maneira mais eficiente. Então, o pessoal que está assistindo, faça a sua parte, divulgue o Mude a Curva, só assim a gente vai conseguir melhorar cada vez mais.